Carlo Ancelotti já é oficialmente o novo técnico da seleção brasileira e é só uma questão de tempo até ele fazer a primeira convocação e também assumir o time lá na beirada do campo. E essa vai ser também a primeira vez que um técnico estrangeiro vai comandar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. E a gente não tá falando de qualquer técnico, a gente tá falando de um dos técnicos mais vitoriosos da história, o técnico que mais conquistou Champions League, o único técnico que conseguiu vencer as 5 principais ligas europeias. E essa união entre um dos maiores, se não o maior treinador da história do futebol, com a maior seleção da história do futebol, realmente parece o fit perfeito, parece que a gente vai ser imbatível agora. E essa é exatamente a meta com a vinda do Ancelotti. Ele veio aqui pra ganhar, pra levantar o Hexa com a seleção brasileira. E quando você para pra pensar, essa é uma barra muito alta e qualquer coisa abaixo disso já vai ser uma enorme decepção. Por um lado, o Brasil ganha então essa casca, um técnico que realmente não vai tremer, alguém que conhece os jogadores, que sabe lidar com essa pressão e que, diferente de qualquer técnico brasileiro hoje, tem moral pra bater de frente com quem for. Se o Neymar tiver mal, ele vai pro banco. Se a CBF inventar moda, o Ancelotti não vai baixar a cabeça, porque ele tem esse peso pra bancar decisões impopulares. Ele não é um cara que na carreira inteira dele, e inclusive agora no Brasil, chegou pra agradar ninguém. É um cara que vai fazer o que ele acredita que precisa ser feito pra vencer. Só que é exatamente aqui que entra o outro lado da faca. Porque o Brasil é conhecido exatamente por ser esse país imediatista, esse lugar que a torcida cobra um título, mesmo quando o time não tem nenhum plano tático. Se o Ancelotti não ganhar a Copa, já tem gente pronta pra chamar ele de superestimado, dizer que o italiano não entende de futebol brasileiro e que ele não sabe lidar com a nossa camisa pesada. E aí começa a surgir essa dúvida: se nem o maior técnico do mundo conseguir arrumar essa bagunça, será que ele tem a culpa nisso? Ou será que esse buraco é muito mais embaixo? Quando você vê os discursos falando sobre o Carlo, você sempre vê dois lados. Ou ele é o salvador, o cara que vai trazer a glória para a seleção brasileira, ou é só um técnico gringo que tá vindo aí assumir o posto que devia ser de um técnico brasileiro. Não tem um meio termo nessa análise. E aí que tá o primeiro problema, porque quando a gente pega a seleção hoje, ela tá longe de ser uma das principais favoritas pro título de 2026. Desde o fim de 2022, o Brasil meio que virou esse laboratório maluco. Foram 3 técnicos diferentes em 2 anos, Ramon Menezes, Fernando Diniz e o Dorival Júnior. E todos eles falharam. Na Copa América de 2024, a gente foi eliminado nas quartas pelo Uruguai e em pleno Maracanã, o Brasil terminou o ano com a pior campanha de eliminatórias da história até aquele momento. A gente perdeu pra Argentina 2 vezes, a gente levou um baile do Uruguai, a gente foi dominado pela Colômbia e ainda tivemos algumas derrotas ali meio vexatórias para Senegal e Marrocos, sem falar nos empates com Venezuela, Costa Rica e mais uma vez com o Uruguai. Sob o comando do Dorival, em 16 jogos o Brasil marcou 25 gols e sofreu 17. Um ataque que até conseguia produzir, mas era acompanhado principalmente de uma defesa frágil e sem nenhuma identidade. E exatamente nesse cenário que ele assume, não com uma seleção que tá pronta, que tem essa base para construir um time vencedor, mas uma seleção que tá praticamente em cacos. Agora, individualmente falando, uma coisa que não falta no Brasil é qualidade, é talento. A gente tem vários jogadores que são destaques nos principais clubes do mundo. E pensando nisso, no momento, o Ancelotti talvez realmente fosse a melhor escolha possível para assumir a seleção brasileira. Há um tempo atrás tinha também aqueles rumores de que, por exemplo, o Pep Guardiola poderia ser um técnico do Brasil. E o Pep é um cara renomado que ganhou vários títulos por onde passou e é reconhecido exatamente por ser consistente. Mesmo em temporadas ruins como a atual do Manchester City, ele ainda assim consegue levar o seu time para a Champions League. E não me entendam errado aqui com o que eu vou falar, mas eu não acho que necessariamente o Pep Guardiola poderia dar tão certo numa seleção, principalmente a seleção brasileira, como o Carlo Ancelotti pode dar. E um dos grandes pontos nisso é exatamente essa questão da filosofia de jogo. O Pep Guardiola costuma ter um estilo de jogo que foca muito em adaptar os jogadores ao sistema dele. Ele vai atrás e contrata jogadores que ele acredita que podem funcionar no sistema que ele implementa dentro dos seus clubes, e não o contrário. Ele não vê um elenco, ele não vê as peças que estão ali na mesa e monta algo em cima disso. Ele prefere vender todo mundo que ele acha que não funciona no time dele e começar a contratar peças, pagando inclusive valores extremamente inflados, como nos 100 milhões do Jack Grealish, porque ele acredita que ele é uma das peças que vai ser importante para o sistema tático dele. Agora, o Carlo Ancelotti, por outro lado, funciona no completo oposto desse sentido. Ele é exatamente esse cara que gosta de pegar as peças que ele tem, entender quem são os melhores jogadores e jogar pra eles.
montar um time que trabalhe em cima dos jogadores de destaque que ele tenha nos elencos que tem em mão. E pensando no mundo das seleções, isso faz muito sentido, porque você não consegue contratar novos jogadores, você tem uma quantidade de talentos limitados as pessoas que nasceram no seu país. E o Pepe não vai poder ir atrás de um Rodri, por exemplo, de um Grealish de outras nações, porque eles não são brasileiros. Enquanto o Ancelotti sabe chegar num lugar que já tem talento e fazer aquele talento brilhar e o time jogar pra ele. E nesse sentido ele passa muita confiança como novo técnico da seleção brasileira. Agora, mesmo que o Ancelotti passe essa confiança, que esse estilo tático dele funcione dentro das peças que o Brasil tem hoje, a principal pergunta que fica é: o que vai de fato definir o sucesso ou o fracasso do Ancelotti na seleção? E como eu acabei de dizer, ele tem esse estilo de jogo bem diferente do Pep Guardiola. Os times dele tendem a ser muito mais fluidos, muito menos rígidos taticamente falando, do que como o próprio Pep. Ele costuma adaptar o sistema dele aos jogadores que ele tem, enquanto o Pep quer que os jogadores se adaptem ao seu sistema. E agora você não consegue forçar um sistema nos jogadores da seleção. A gente viu inclusive isso acontecendo quando o Diniz foi temporariamente o técnico do Brasil. Porque uma seleção não funciona como um clube de futebol, você não pode forçar alguém a se tornar algo que ele simplesmente não é, colocando ele pra jogar consistentemente nesse sistema. Não vai funcionar. Só que isso não significa que o Carlo Ancelotti também não tem nenhuma tática, só porque os times dele são mais fluidos. Ele ainda assim busca adaptar os seus times taticamente para as peças que ele tem, só que sempre buscando potencializar o principal jogador do time dele. No cenário da seleção, colocar ali um sistema complexo ia levar muito tempo para os jogadores entenderem e se ajustarem a ele. Com a seleção, você tem que tentar manter uma simplicidade tática e se adaptar aos jogadores que você tem. E é exatamente aí o ponto que o Ancelotti consegue brilhar. Ele é exatamente esse tipo de treinador que consegue olhar para o melhor jogador que ele tem disponível e tentar maximizar esse jogador específico. Quando a gente pega algumas temporadas que ele foi treinador de clubes, o Cristiano Ronaldo teve a melhor contribuição de gols por partida quando o Carlo Ancelotti estava no comando do Real Madrid. O Kaká ganhou a bola de ouro quando o Ancelotti era o técnico do Milan. O Benzema teve a melhor temporada da carreira dele e ganhou a bola de ouro quando o Ancelotti era o técnico do Real Madrid. E o Vinícius da temporada passada se destacou, foi um dos principais jogadores do mundo, ganhou o The Best da FIFA com o Ancelotti no comando. Agora, no Brasil atual, esses jogadores, esses destaques que vão ser o foco do Ancelotti, muito provavelmente serão o Rafinha e o Vini Júnior. E para isso a gente pode comparar o que ele provavelmente vai fazer na seleção com o Real Madrid de 2023 e 2024. Naquela temporada, o Carlo Ancelotti ganhou a Liga dos Campeões, num time que tinha acabado de perder o Benzema, então estava sem um centroavante top de linha para conseguir trabalhar. E hoje esse é um dos dois principais problemas que o Brasil tem. O segundo seria a questão de um meio de campo fraco, e se tinha uma coisa que o meio de campo do Real Madrid de 23 e 24 não era fraco. E exatamente aí que vai começar essa reestruturação do Carlo. Porque uma das grandes razões do sucesso defensivo da seleção do Tite não era só os zagueiros que ele tinha. E aqui eu não quero tirar o mérito do Militão, do Thiago Silva, que realmente foram muito bem na seleção durante o tempo que tiveram lá. Eles foram peças importantes. Mas um dos grandes motivos que trazia essa estabilidade defensiva pro Brasil era porque o Casemiro estava lá, que é uma peça que o Ancelotti planeja trazer de volta para a seleção para corrigir esse problema do meio de campo. E trazendo essa estabilidade defensiva, trazendo essa experiência de volta para o meio de campo, ele consegue pelo menos botar um band-aid inicial num dos grandes problemas da seleção para poder focar nesse problema do ataque. Só que isso, apesar de resolver esse problema da instabilidade defensiva, vai criar um outro problema da visão do público sobre ele, que foi exatamente o que o Tite sofreu no seu tempo na seleção. Eu acredito que durante a época do Ancelotti, o Brasil vai ter um futebol dominante contra adversários menores. Venezuela, Bolívia aqui no Brasil, Peru, Chile, seleções que a diferença técnica é tão alta que realmente a gente vai ter uma vantagem natural pra cima. Mas quando o Brasil enfrentar grandes seleções como Argentina ou Espanha, Alemanha, Inglaterra, ele vai fazer a seleção jogar recuada. Esse estilo de jogo que busca absorver a pressão e atacar no contra-ataque. Essa foi uma arma que ele usou exatamente no Real Madrid várias vezes, inclusive na temporada 23-24, que ele fez isso para conseguir derrotar o Manchester City na Liga dos Campeões. Ele atraía linhas altas dos adversários que gostavam de jogar dessa forma e jogava essa bola por cima
para aproveitar os seus pontas, que na época eram o Vinícius e o Rodrigo. Isso funcionou para eles conseguirem eliminar o Manchester City. Ele sabe tirar vantagem disso contra times dominantes. Então é bem alta a possibilidade do Brasil adotar esse estilo de jogo de recuar as linhas para atrair os adversários e buscar esse jogo do contra-ataque. Tem inclusive uma fala dele sobre essa temporada 23-24 em relação ao Vinícius Júnior, que ele seria muito burro de ter um dos melhores pontas do mundo que gosta de jogar com liberdade e não usar ele no contra-ataque. E agora no Brasil ele não vai ter só o Vini Júnior, como vai ter o Rafinha também para aproveitar essas qualidades. E aí entra um grande problema, que é exatamente a mentalidade brasileira e essa ideia de que o futebol tem que ser jogado sempre pra frente. Que vencer os jogos não é o suficiente, você tem que jogar o futebol bonito. E a maior prova para mim disso sempre vai ser o Tite, que fez a campanha invicta nas eliminatórias e até hoje o pessoal menospreza ele e fala coisas como era obrigação do Brasil fazer isso. Mas como que isso seria uma obrigação se o Brasil nunca fez isso antes do Tite? O Brasil nunca teve uma campanha tão dominante nas eliminatórias da América do Sul quanto na época do Tite. Além de outros mitos, como o de vencer a Copa América é obrigação do Brasil. Mas o Brasil, além de não ser nem o maior campeão da história da competição, só venceu 3 vezes nesse século das 9 edições que a gente teve até aqui e chegou só em 4 finais ao todo. Ou seja, não participou nem das metades de finais de Copa América do século 21. O Tite conseguiu fazer o Brasil voltar a vencer a Copa América depois de 12 anos sem vencer a competição. Mas ainda assim, a maioria das pessoas aproveitavam qualquer oportunidade para jogar para baixo o trabalho do Tite por conta do futebol feio que ele jogava. Vencer uma Copa do Mundo é algo muito subjetivo para julgar o sucesso de alguém numa seleção. É só um campeonato que acontece a cada 4 anos e que todas as outras 32 e agora 48 seleções estão tentando ganhar. Claro que o Tite teve 2 oportunidades e nas 2 vezes ele caiu nas quartas de final. Com inclusive 2022 até hoje pra mim tendo zero influência do Tite na eliminação para a Croácia e sim de erro de posicionamento dos jogadores do meio de campo do Brasil. Mas isso aí apagou todo o histórico dele, com várias pessoas inclusive falando que ele foi um dos piores técnicos da história do Brasil. Que quando você pega os resultados que ele conseguiu ter com a seleção, ganhando a Copa América, dominando as eliminatórias da América do Sul, abaixo só dos treinadores que ganharam Copa do Mundo pelo Brasil, ele é o melhor que a gente já teve. Mas ele não tinha o futebol bonito que as pessoas queriam ver. E o objetivo do vídeo aqui não é defender o Tite de volta para a seleção, não é isso que eu tô dizendo, mas entender exatamente como que vai ser essa visão do público brasileiro em relação ao estilo de jogo do Carlo Ancelotti, quando muito provavelmente ele adotar um estilo de jogo fechado e recuado. Porque a grande maioria das pessoas aí que vai assistir o Brasil pode até conhecer o status dele, mas nunca pode ter visto um jogo dele na carreira. E quero ver se essas pessoas vão criticar ele da mesma forma que criticavam o Tite, por exemplo, que mesmo ganhando tudo, jogava esse futebol que eu nem gosto do termo, mas feio. A verdade é que o Ancelotti só vai ter 1 ano para se preparar para a Copa. E honestamente, junho é até difícil de considerar nessa conta, já que a seleção convocada nem vai ser oficialmente toda dele, já que o foco dele ainda tá com o Real Madrid até o final da temporada europeia. Então tem muito dedo da CBF nos nomes que vão aparecer na próxima lista. Basicamente, ele só vai ter autonomia ali a partir da próxima janela em setembro para realmente montar e organizar esse time para a Copa do Mundo. A chance do título não vir aí logo de cara é muito alta. Então as pessoas vão ter essa paciência com o trabalho dele. E se a gente chega no cenário de 2026, ele não vence a Copa? Se nem o técnico mais vitorioso do século for capaz de fazer essa seleção jogar, o que vai sobrar? Essa é a pergunta mais incômoda de todas nesse vídeo, porque nesse caso a culpa não vai ser só dele, vai ser muito além do banco. E não vai adiantar nada trocar de técnico de novo, dá pra você trazer quem você quiser, se não mudar a mentalidade primeiro aqui no Brasil, pra gente entender o que aconteceu no jogo acima só do resultado final ou se o jogo é bonito ou não. De novo, o Carlo tem tudo pra dar certo, ele tem autoridade, ele tem experiência, ele tem os títulos, ele tem o repertório. E talvez o mais importante de tudo isso, ele tem a coragem pra tomar as decisões que ele acredita serem certas. Mas hoje ele tá chegando num país que o técnico é cobrado por uma derrota em amistoso, que o torcedor quer um espetáculo mesmo com o time quebrado, onde o título é obrigação, mesmo quando o desempenho não é de favorito. O peso que colocam nas costas de qualquer treinador da seleção brasileira é de certa forma até quase injusto, como se fosse a culpa dele ter que carregar os 20 anos de frustração sozinho. E como se a única coisa aceitável fosse o Hexa. Se o Ancelotti vencer, vai ser a maior conquista da carreira dele, porque não vai ser só um título, vai ser essa redenção de um país inteiro. Mas se ele perder, com certeza vão chamar ele de ultrapassado, de superestimado, e vão dizer que ele não entendeu o Brasil, que deu errado porque ele é um técnico gringo. Mas talvez, só talvez, não foi ele que não entendeu o Brasil,
e sim o Brasil que não entendeu que precisa se reinventar. Mas aí tal, por que o Ancelotti é a escolha certa e quais são os problemas que ele vai enfrentar nesse tempo na seleção? Eu quero saber a sua opinião, como sempre, escreve aí nos comentários se você concorda, se você discorda. O que você tem a opinar, eu sempre quero saber, então não esquece de deixar aí embaixo. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.